O cristianismo conseguiu adotar a aparência de santidade e de sagrado, porque o cristianismo é altamente cultuador do sagrado. Essa é isso e aquilo. Eles adotaram o fermento dos saduceus, o fermento dos fariseus, dos seus puritanismos cheios de juízo, de apartheid, de culto aos costumes, aos zelos comportamentais, behavioristas, pelos quais eles se afastam, matam e condenam. Tanto quanto o cristianismo adotou. Ele é filho do imperador Constantino, é filho de um Herodes histórico. O cristianismo é filho de um Herodes histórico, o imperador Constantino. E o que Jesus disse aqui, guardai-vos de, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. O cristianismo adotou esses fermentos. E se você não consegue distinguir Evangelho de Jesus, ou Cristo, de cristianismo, você está dentro do pacotão dos fermentos. Está comendo do fermento e comendo na mão daqueles que oferecem o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. O que você chama de igreja, que é o que eu disse ontem, que não passam de torcidas organizadas religiosas, de qualquer grupo religioso, e no cristianismo são as nossas denominações, as nossas torcidas organizadas, não passam disso, não tem nada de Deus aí. Adotam completamente a ideologia dos fariseus, dos saduceus e a ideologia política de Herodes e as ideologias fundidas, político-religiosas, que é onde o bicho fica mais nojento ainda, vira besta. Como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 13, você está me ouvindo aqui, no Apocalipse 13, isso vira besta. A besta que emerge do mar é o poder político, está dito lá. E a besta que emerge da terra é o poder religioso, o falso profeta, que diz o que o poder político quer ouvir e abençoa o que o poder político demanda. E o poder político reforça essa besta que emerge da terra, o falso profeta, o cristianismo, a religião do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, com todas as benesses buscadas, ou com todos os elementos da sua pobreza frustrada, que se torna gananciosa pelo trauma das faltas e das necessidades que tiveram. Quando vem uma oportunidade dessa, se tornam os entes mais oportunistas desse mundo. E a besta que emerge do mar, o poder político, as ideologias dos Herodes, sabe muito bem de tudo isto e oferece: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares, se fechares os templos ou abrires os templos, se obedeceres às minhas ordens, se transformardes tudo isso em comitês eleitorais, se trabalhardes para o meu projeto ideológico, seja qual seja, isso eu estou dizendo, vem desde o quarto século, do ponto de vista do cristianismo. Do judaísmo sempre foi assim. Eu estou falando da Bíblia, e fora da Bíblia também é a mesma coisa. Quando o João do Apocalipse falou o que está escrito em Apocalipse 13, ele estava falando também do Império Romano e do culto ao imperador. De modo que é uma arquetipia cuja fenomenologia se cumpre em todas as culturas humanas pela face da terra. E nós, aqui, Jesus queríamos que fôssemos diferentes do resto, mas nós nos tornamos piores que o resto. Muito piores. Porque entre nós isso acontece em nome de Jesus. E aí é horroroso. É mais pavoroso ainda.
Mas é o que vai acontecendo e crescendo dentro da gente, a gente não percebe. E não ouve até agora. Jesus disse: o que é isso? Vocês não conseguem entender do que eu estou falando. De que perigo eu estou tentando salvar vocês. Eu estou tentando dizer, olhem, o problema que nós tivemos recorrentemente aí nessas duas praias, onde houve as duas multiplicações dos pães, não foi falta de comida. O maior problema, o maior perigo, eram aqueles fariseus e saduceus pedindo sinais dos céus, dialogando numa perspectiva totalmente corruptora, pervasivamente negativa. Vocês não perceberam? E não compreenderam ainda, até agora, como tem sido o caso de praticamente todos nós, que não entendemos até hoje. A prova que não entendemos é que do 4º século para cá, foi só isso que deu. Com raríssimas exceções de alguns vagalumes na história, chamada história da igreja, alguns vagalumes que acenderam uma luzinha aqui numa geração, outro ali numa outra geração, outro aqui num dado momento histórico, mas no geral o que prevaleceu foi a subserviência ao fermento ideológico da hipocrisia dos fariseus, já explicitamente falada por mim hoje aqui nos 30, 40 minutos anteriores nos detalhes, dos saduceus, que eu também já expus hoje aqui e ontem também nos detalhes, e de Herodes, que eu também hoje e ontem já expus nos detalhes. Só estou repetindo mais uma vez e perguntando: não compreendestes ainda? Será possível? É claro que não compreendestes ainda. Porque se tivesses compreendido, Jesus diria, falando hoje, sentado aqui em meu lugar, como eu estou no lugar dele, falando a palavra dele, ele diria: se tivesses compreendido, não teria acontecido tudo quanto aconteceu, nem vem acontecendo, nem está acontecendo e nem acontecerá, numa apostasia cada vez maior. E a grande apostasia, embora a palavra apostasia, apostates, do grego, não tenha sido inventada como definição filológica, como manifestação semântica, para descrever o afastamento de Deus, a palavra significa afastado de. E no mundo grego era usado para tudo que se afastava de algo originalmente ponte, significativa e genuína. Era alguma coisa que tinha nascido de algo bom e que tinha se afastado gradativamente. Como o fermento faz, vai pervadindo gradativamente. Como Paulo diz aos Gálatas: que coisa! Quem foi que fez vocês se afastarem, apostatarem tão depressa do evangelho original que eu ensinei a vocês? E não decorreram muitos anos e olha só já onde vocês estão, para onde vocês foram levados, o que aconteceu com vocês. Vejam como vocês se distanciaram. Isso é Paulo no espaço menor do que uma geração falando a igreja que ele tinha plantado na Galácia, dizendo: vocês apostataram, começaram no Espírito de Cristo, estão se aperfeiçoando na carne, no fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Isso anos depois de Paulo. Agora imagina 2 milênios depois. Aonde é que a gente está? Aonde foi que a gente chegou?
O que é que a gente representa? O que nós somos nesse mundo? O que nós somos tem alguma coisa a ver com o Jesus da multiplicação dos pães ou tem a ver apenas com os pães da mentira? Não com a multiplicação que Jesus opera, mas com os inchaços dos fermentos dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, dos inchaços da religião, das suas técnicas, das suas mentiras, das suas artificialidades, das suas produções plásticas e mentirosas, dos seus inchaços enganosos e das políticas ideológicas corruptoras ante as quais vocês se dobram, se vergam e adoram e não percebem. E ficam com ódio de quem traz isso e, como revelação de verdade, expõe essas coisas a vocês. A esses, vocês passam a odiar. Especialmente 2000 anos depois, onde foi que a gente chegou? Imaginem a distância de nós hoje do que você chama de igreja, e você mantém, sustenta, paga, mata por ela, destrói, odeia em nome dela, faz tudo em nome dela, e ela é a coisa mais distante de Jesus. Eu conheço e sei de monastérios budistas que parecem mais com o espírito de Cristo do que a igreja que está aí, mandando matar, roubar e destruir em nome de Jesus. Eu conheço ministros muçulmanos que são muito mais piedosos na sua vida pessoal, na busca de intimidade com Alá, do que a grande maioria dos pastores em relação ao Jesus do cristianismo, que para eles virou comparsa abençoador de todas as suas maldades e perversões, que eles mandam que você pratique em nome de Jesus. E você vai lá e pratica, porque tendo olhos para ler o Evangelho, não lê. Tendo ouvidos para ouvir essa palavra do Evangelho, não escuta. Tendo coração para se deixar penetrar pela palavra de Cristo Jesus, tornou-o completamente empedernido e inatravessável. O que pode resultar daí, senão esse monstro, essa besta que vai crescendo planetariamente, emergindo do mar, com múltiplas cabeças, político-ideológicas, devorando o planeta, e em cada caso, tomando as superpotências mundiais de hoje, em cada caso, cada uma delas tem a sua besta que emerge da terra, tem o seu falso profeta, abençoando. Nos Estados Unidos, quem está lá e estará no poder e já esteve, abençoado e definido pela igreja. Se não fosse a igreja que se diz de Jesus, a gente não teria quem a gente já teve e terá. E não teria vários outros que já tivemos. Porque a igreja vendida a esse conluio, a essa tentação, a essa promessa de transformar a pedra em pão, a essa promessa de pular do pináculo do templo, violar todas as leis da gravidade, porque nada acontecerá. A essa promessa de se ajoelha, se curva, fica de 4 diante de mim que eu te darei o mundo. E aí eles dizem, é para a glória do reino de Deus, é para ganharmos o mundo para Jesus que a gente está fazendo isso. Que Jesus disse, aeta Satanás. Mas eles dizem, nós fazemos para Jesus. Se você for para a Rússia, com as suas bombas atômicas, a maior delas apelidada de Satã, e ungida com água benta pelo patriarca da igreja russa é a mesma coisa. Se você for para qualquer outro lugar de expressão
de poder político mundial, com capacidade de destruição planetária, você vai ver a junção entre o fermento dos fariseus, saduceus e o fermento dos Herodes. A junção entre as políticas variadas e diferentes e o que o subproduto disso gera em qualquer ambiente. Essa é uma fenomenologia e é uma arquetipia presente em todos os fenômenos históricos, relevantes e planetários. E Jesus pergunta: não compreendeis ainda? Nós, cristãos de Constantino para cá, do quarto século para cá, tivemos uma sucessão disso. Eu gosto de ver filmes, documentários especialmente, do que aconteceu no processo histórico europeu, por exemplo, na sucessão dos reis e rainhas e principados diversos e feudos e interesses, especialmente do século XIV para cá, quando começaram as primeiras sementes de tentativa pré-reformada, pré-protestante, até chegarmos no século XV e no XVI, quando eclodiu o protestantismo definitivamente. E você vê e fica procurando a genuinidade da fé. E é um tema pelo qual eu me interesso há 51 anos. Eu leio, aprendo, vejo os mais diferentes olhares, ângulos, perspectivas e percepções e chego à mesma conclusão: que a genuinidade da fé esteve presente em alguns indivíduos no fenômeno protestante. Mas o povo não sabia nem atrás do que estava correndo. A Bíblia se tornou apenas o pretexto da ruptura com o catolicismo romano. Mas não foi a leitura da Bíblia que esclareceu nada. Foi a Bíblia como divisor de águas, como fetiche ideológico separatista que fez a ruptura. Não foi o entendimento, nem a compreensão, nem a apropriação da fé. Nada disso. No coração de Lutero, teve sinceridade de busca de Deus. Mas, um pouquinho mais afastado dele, o interesse já era político. Os que o salvaram não por causa da fé, mas por causa de políticas e rupturas com outro poder maior que naquele tempo era do Sacro Império Romano, da Igreja Católica. Então, tudo tinha a ver apenas com política. Quando chega no âmbito dos reis, no final do século XVI, XVII, XVIII em diante, esses conflitos presentes então com grande ardor, fervor, todos praticados em nome do protestantismo ou do catolicismo, não tinha nada a ver com Jesus, nem com o evangelho, nem com coisa alguma. É claro que não. Era apenas o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, em prática e em ação com outras nomenclaturas, mas fortalecendo as mesmas ambições, as mesmíssimas ambições. Não compreendestes ainda? Aí você vê a capacidade também que a teologia dos saduceus e dos fariseus tem de gerarem doutrinas, como Jesus diz aqui, em Mateus 16, Jesus termina a frase, a expressão desse mesmo texto em questão, usando a palavra doutrina, no verso 12 de Mateus 16, quando ele diz: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem de fermento. Ai, que dificuldade de percepção. De fermento para fazer pães. Então, só então, eles, os apóstolos, entenderam: não é de pão que ele está falando, é de outra coisa. Mas sim
está falando, parece que é da doutrina dos fariseus e dos saduceus e das doutrinas ideológicas dos Herodes, das doutrinas. É uma palavra que, para mim, ficou muito, muito ruim. Horrível. É como a palavra sionismo. Quando eu ouço, me dá arrepio. E pensar que eu cheguei em Israel a primeira vez, logo depois do Yom Kippur, desci no pequeno aeroporto Ben Gurion, que era um aeroporto pequenininho naquele tempo. Peguei um táxi junto com umas freiras de Tel Aviv para Jerusalém, no início dos anos 70, logo depois de 74, quando foi a guerra do Yom Kippur. E aí quando nós chegamos em Jerusalém, eu sentindo aqueles cheiros de cipreste, 4, 5 horas da madrugada, primeira vez na minha vida, com o coração juvenil, todo empolgado. Aí nós paramos num lugar, num beco mais ou menos estreito, com umas basílicas em volta, e eu saí do carro sentindo o cheiro. Não podia conversar muito porque o meu inglês era muito limitado, então, na juventude, naquela época. Eu só perguntei, onde é aqui? Aí elas falaram, aqui é o Monte Sião. E eu me arrepiei todinho, fiquei todo eriçado. Era o Monte Sião. De lá para cá passaram praticamente 50 anos. E a maturidade do Evangelho me alcançando me fez ver o que cada coisa era. E qual o significado espiritual do Monte Sião e qual o significado geopolítico do Monte Sião e das diferenciações gritantes, que são mais gritantes ainda, ou tão gritantes quanto a diferença entre Jesus e o cristianismo, o Evangelho e o cristianismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não compreendestes ainda? Senhor Jesus, eu quero pedir que o que foi dito aqui agora tenha entrado como profecia, como advertência, como palavra inarredavelmente verdadeira, inquestionável, irretorquível, irrebatível, do Espírito de Cristo no coração de muita gente que sinceramente está querendo entender. Pelo amor do teu nome, é o que eu te imploro de todo o meu coração, porque eu estou aqui sozinho. Sozinho. Como um louco, gritando no deserto. Um deserto ajardinado, lindo e florido pela tua misericórdia. E falando com milhares de pessoas por causa das circunstâncias do tempo atual. Mas muito só. Muito, muito só. E eu peço que tu nos ajudes a acharmos os outros que querem, os outros que desejam, os outros que não têm o coração endurecido, que têm olhos e veem, ouvidos e ouvem, têm espírito e entendem e discernem, e pela fé se apropriam no Evangelho ensinado e anunciado. É o que eu te imploro de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.